Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. A Bíblia apresenta o nosso Deus com diferentes características. Por exemplo, diz que Ele é o Deus de amor, o Deus da justiça. No Novo Testamento é apresentado como o Pai Celestial. Que lindo! Só que também diz que Ele é o Deus dos exércitos, um grande guerreiro que vai na batalha e que vence. Olha o que diz o livro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor é um guerreiro. O seu nome é Senhor. Que importante é isto. Ele é um guerreiro. Agora, também tem outro texto que se encontra no livro do profeta Isaías. Mais uma vez, a mesma ideia que se encontra no capítulo 42, versículo 3. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força, ele solta o grito de batalha e com seu poder derrota os seus inimigos. Isto é muito importante. Por quê? Porque o Pai Celestial, ele entregou atributos, esses atributos, a seus filhos e a suas filhas. Então, você, com a ajuda do Senhor, pode vencer as batalhas. E é sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude. O Deus dos exércitos, o Deus guerreiro, deseja que você, como filho de Deus, também vença as batalhas, sobretudo, que Ele te mandou lutar, ok? Como assim? Como isso acontece? Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo 15, e aconteceu na vida de Sansão. Sansão é conhecido como um homem que tinha uma força física muito grande. Mas como? Como ele recebia? Como ele tinha essa força? Veja, neste momento desta história bíblica, diz que existia um inimigo, que eram os filisteus, e os filisteus queriam matar a Sansão. E aí então conseguiram segurar ele, amarrar e levar até uma cidade. E Sansão permitiu, tudo bom, podem amarrar minhas mãos. E agora diz assim, que quando Sansão chegou a Leí, a esta cidade, chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Diz assim, estavam felizes, agora sim, mataremos a Sansão. Mas, e aqui é o ponto que eu quero que você guarde esta palavra, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Nesse momento, o Espírito Santo permitiu que Sansão ficasse com muita força. Ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Simplesmente assim de fácil. Ele quebrou, arrebentou. E então encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Olha a força sobrenatural. Mas ele tinha essa força porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor estava com ele. E nós só temos esta situação. Também neste mesmo livro de Juízes, podemos ver, por exemplo, com outro homem chamado Otoniel. Olha a questão, mais uma vez. Diz que Otoniel foi guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e se tornou o líder de Israel. E agora, Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Mais uma vez, estava o inimigo aí na frente e tanto Otoniel como Sansão foram ungidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, tiveram uma força, conseguiram ir à guerra, lutar e vencer ao inimigo. Então isto é muito importante. Por quê? Porque hoje, na época da igreja, todos os cristãos, todos os filhos e filhas de Deus, temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também nos entrega a força e a coragem para entrar na batalha que o Senhor deseja que venhamos a lutar e vencer. Isto é muito importante. Agora, essa força não necessariamente tem que ser uma força física, ok? Uma força física. Pode ser uma força emocional e muito disso é através, obviamente, como volto a dizer, da ajuda do Espírito Santo. Vou ler mais um texto, este se encontra no Novo Testamento. E olha, se encontra, esta situação aconteceu na vida do apóstolo Pedro.
Se encontra em capítulo 4. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, a intervenção do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, diz assim, para as autoridades e os líderes do povo. Estava falando, pregando sobre o Evangelho. E depois disso, os membros, agora esta parte é muito interessante, diz assim, que os líderes, os membros do Conselho Superior, ficaram admirados com a coragem de Pedro, com a coragem. Então, percebeu? Pedro, entre aspas, um humilde pescador, ele, um homem simples, porque recebeu o Espírito Santo, teve força, coragem, para que falar sobre o Evangelho de Cristo para os líderes, para as autoridades, e diz que o povo, todas essas pessoas ficaram admirados, dizendo, quanta coragem, quanta coragem. Porque de onde veio essa força? Do Espírito Santo. Então, quero concluir esta primeira parte te dizendo que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor que está aí contigo, ele te entrega a força suficiente para vencer a batalha, lutar e vencer. E isto é muito importante. Então, nós temos esta linda oportunidade para avançar, para vencer. Sim, porque o Espírito Santo está contigo. Mas, infelizmente, às vezes surgem alguns inimigos que estão dentro de nós o que nos leva a perder esta força. E é sobre isso que estaremos agora estudando. Como às vezes duvidamos dessa força. Uma mentalidade derrotista pode atrapalhar aquela batalha na qual Deus te está enviando para lutar e vencer. Essa ideia de, não vai dar certo comigo, melhor não, deixa para lá, deixa essas coisas assim, não mexe. Essa ideia errada. Lembre, você tem o Espírito Santo, você tem a presença do Senhor, daquele Deus guerreiro, o Deus dos exércitos. Agora, temos que lembrar uma questão, e isto é muito importante. Todos os cristãos, segundo a Bíblia, estamos numa batalha, perfeito? Contra o inimigo, contra Satanás e seus demônios. Todos os dias ele deseja assim nos atacar com diferentes estratégias e, claro, destruir os planos do Senhor. Agora, como assim? Quero ler este texto de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias em que João Batista, anunciava a sua mensagem até hoje, ou seja, não somente até hoje literalmente até o dia de hoje, desde João Batista até o dia de hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-la. É isso mesmo. Desde a época de João Batista até o dia de hoje, o inimigo se tem levantado contra a igreja de Cristo, contra os valores cristãos, os valores da Bíblia, ensinando coisas totalmente erradas, levando as pessoas a viver coisas desagradáveis na área da família, na parte financeira. Em diferentes situações, o inimigo tem propostas que produzem destruição, morte. Veja, até o dia de hoje, ataca. E então, nós podemos dizer, como podemos vencer isso? Com a ajuda do Espírito Santo e através da intervenção de todos os filhos e filhas de Deus. Por isso que o Pai Celestial te envia a diferentes lugares, aí no teu contexto familiar, às vezes no trabalho, na faculdade, para vencer ao inimigo. Mas agora, se nós temos essa mentalidade derrotista, vamos a dizer, não, melhor não, deixa para lá, não quero lutar. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, quando diz assim, chegaram perto da terra prometida. Olha o que nos diz este início do livro de Deuteronômio. Aqui, Deus falou, vão, conquistem a terra prometida. Mas olha, capítulo 1, versículo 26. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Não quiseram lutar essa batalha. Não acreditaram. Pior de tudo, diz assim, em vez disso, ficaram nas suas barracas queixando-se e dizendo, o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos
pelos amorreus. Olha, Deus falou, já te entreguei a vitória. Vai lá, luta, luta, avança, conquista a terra prometida. Está nas tuas mãos, estou contigo. Eu te ajudarei. Enquanto isso, eles falaram, não, não vai dar certo. Não, 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 não. E ficaram murmurando, reclamando nas suas barracas. E falaram, não, 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 não. O Senhor nos trouxe para ser derrotados. Olha que mentalidade tão errada. Mentalidade de derrota. E isso está impedindo que você, como cristão, eu, a igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo, venha a vencer ao inimigo, venha a vencer esses valores, esses ensinos que estão aí espalhados na nossa sociedade, esses ensinos errados, claro que sim. E olha, como consequência que este povo desobedeceu ao Senhor e não quis lutar aquela batalha que o Pai Celestial entregou, veja o que aconteceu. Por isso, o Senhor aqui falando, por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar a seus antepassados. Então, como consequência disso, eles ficaram 40 anos dando volta no deserto. Então, nós temos que entender aqui isto muito importante. O deserto, Deus envia ao deserto a seus filhos, porque desobedeceram a Ele. Olha, estamos falando de um tempo prolongado no deserto. É diferente com Jesus, por exemplo, que Jesus se retirava por um momento para orar aí no deserto. Aí é diferente, um momento. Ele ia, orava e voltava logo para seu trabalho cotidiano. Mas aqui não. Aqui eles ficaram 40 anos no deserto, dando volta, porque decidiram desobedecer ao Senhor. Então, quando você e eu, qualquer filho ou filha de Deus, entra no deserto, o Senhor o envia ao deserto, é porque desobedeceu a Ele e não quis atacar ao inimigo, não quis atacar e, sobretudo, ter a vitória que o Senhor já tinha prometido. E é exatamente o que nos narra agora, mais uma vez no Novo Testamento, no livro de Tiago, nos narra essa ideia que Deus está dizendo, eu estou contigo, você é um vencedor. Veja o que diz o capítulo 4 do livro de Tiago, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Não pode dizer, como o povo de Israel, não vai dar, vamos ser derrotados pelo inimigo, vamos ser derrotados por Satanás, não. Então, mentalidade derrotista, essa mentalidade de derrota, de fracasso, nos tem levado a você e a mim e a todos os cristãos a não tomar posse daquela conquista, daquela vitória. É necessário entender que o Senhor já está contigo, com cada um de nós, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá força, não necessariamente força física, também força emocional, força através da sabedoria para saber o momento certo e atacar o inimigo. Então, isso que está acontecendo, infelizmente, de um modo triste, o que está acontecendo em muitas famílias de cristãos. O inimigo está atacando aos nossos filhos, está atacando os matrimônios, está atacando a vida financeira, porque esse cristão não acredita, do mesmo modo do que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, não acredita que Deus, o Deus dos exércitos, o Deus guerreiro, está com eles. E aí por isso ele diz, vamos a ser derrotados. Não, você não será derrotado, você não será derrotada pelo inimigo, porque você tem o Espírito Santo. Lembra disso, você tem o Espírito Santo e você tem essa força sobrenatural, esse poder sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. O inimigo não pode colocar essas ideias de derrota. Não permitas que ele venha a estar te mentindo com coisas que não é do Senhor. O Senhor está contigo, você é filho, você é filha amada, e você sim tem esse poder. Então, vamos para a ação. O Pai Celestial te envia sempre para a ação, para a batalha, para lutar e vencer. Por isso que você tem o Espírito Santo. Mas se estamos com essa mentalidade derrotista, imediatamente vamos entrar no modo da passividade, sabe? E aí começamos a argumentar, que o pior de tudo, dizendo assim,
eu sei que o Senhor vai dar um jeito. Eu não preciso me preocupar. Eu sei que Ele logo, Ele é poderoso, ele me vai livrar. Mentira. O Senhor, lembre, o Senhor diz assim, vamos juntos. Foi o que falou para Israel lá no Antigo Testamento. Toma posse da terra prometida que Ele já entregou. Agora, como saber tudo isso? Porque quando Deus criou Adão, veja, o primeiro ser humano, olha o que Deus falou para ele imediatamente após ter sido criado Adão. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para quê? Para cuidar dele e nele fazer plantações. Não é para, Adão, fica lá no jardim, olha, fica tranquilinho que eu todos os dias vou trazer o alimento. Você não precisa fazer nada. Fica aí passivo. Mentira. Agora você precisa trabalhar. Ação. Ok? Precisa fazer, cuidar da plantação, cuida aí de tudo, dos animais. Ou seja, ação, ação. E esse é o grande problema que eu vejo com muitos cristãos. Estamos deixando ao Senhor, que não, ele vai fazer, ele um dia vai resolver o problema do meu matrimônio, não sei como, mas ele vai fazer. Deus está dizendo, não, precisa fazer tua parte. Eu sei que um dia o Senhor vai conseguir que meu filho volte ao caminho do Senhor. Não, ele também precisa se arrepender e voltar ao caminho do Senhor. Veja, não é tudo o Senhor, ok? Também é nossa parte. E como saber disso, que essa passividade traz sérios problemas para a nossa vida, a nossa família e o mundo todo? Lembrem que, como anteriormente temos lido, existe um inimigo que está atacando continuamente a Igreja de Cristo através de ensinos errados, de valores anticristãos. Como assim? Eu vou ler uma história que é narrada no início do livro de 1 de Samuel sobre um pai extremamente passivo. Este pai se chamava Eli e ele era um sacerdote. Diz assim que os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, faziam coisas terríveis lá no templo, mas terríveis. Então, um dia, Eli ouviu as coisas que seus filhos faziam, era do pior, ok? E aí, então, olha o que nos narra já neste início. Diz assim, então Eli disse a seus filhos, por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Aí ele termina dizendo, parem com isso, meus filhos. Mas sabe, foi essa questão de, para, filho, para, por favor, olha, o povo está falando coisas erradas de vocês. Por favor, filho, bem passivo, bem passivo. Aí então o Senhor foi até Eli, para este pai passivo, e diz assim, Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Por que você, na sua passividade, permite que seus filhos continuem fazendo coisas totalmente erradas? E você fica tranquilo. Só acha-se filho, por favor. E eu vejo isso. Muitos pais hoje, na nossa época, falam, filho, já te falei. Mas os filhos continuam fazendo tudo errado. Ai, pastor, eles não me querem ouvir. Eu falo, por que essa passividade? É isso que está dizendo. Por que você honra? Por que você honra mais? Por que você não coloca ao Senhor em primeiro lugar? A tua passividade está em primeiro lugar. Infelizmente, te está tirando a presença do Senhor de um modo intenso na tua casa, na tua família, e como consequência disso, o inimigo te está destruindo. Como assim? Como assim? Porque agora veja o que diz o capítulo 3, veja o capítulo 3, versículo 13. Deus envia um mensageiro até este pai passivo. Ele diz assim, eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Olha, Deus mais uma vez falou para Eli, diz assim, Eli, por que você continua nessa passividade? Por que permite que teus filhos façam tanta coisa errada? Este era o momento onde Eli
Este pai passivo poderia dizer, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Agora sim vou dar um pare com meus filhos. Mas sabe o que ele falou? Olha o que respondeu Eli. Eli disse, ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Tudo bem, se vai castigar, que castigue, mas eu não corrigirei aos meus filhos, não deixarei de honrar aos meus filhos e troco a honra do meu Senhor pela desobediência dos meus filhos. Olha que tristeza. A história de Eli, deste pai passivo, termina dizendo, tudo bom, aceito o castigo, aceito. E foi algo terrível que aconteceu com os seus filhos e com ele mesmo. Por que esta palavra é poderosa? Porque, vamos lá para o início, o Senhor é o Deus guerreiro, o Deus dos exércitos, que se está enviando a ti com a ajuda do Espírito Santo para vencer a batalha, não para ficar na mentalidade de derrota e muito menos na passividade, achando, depois Deus vai fazer um jeito. Não, Deus diz assim, por que você, Eli, não fez nada para parar os teus filhos? Porque você não venceu ao inimigo que estava aí na tua casa? Olha, por que você não fez isso? Infelizmente, a tua passividade, a tua desobediência trouxe um castigo terrível para toda a tua família. E exatamente isso que está acontecendo em você, em mim, talvez, neste momento, com outras pessoas. Sabe, desobedecer ao Senhor na passividade, dizem, é muita coisa, não sei, é muito difícil, meus filhos são complicados, meu matrimônio, você nem sabe como é minha esposa, você não sabe como é meu marido. Essa ideia passiva totalmente te está levando a uma derrota que o Senhor não planejou. Uma derrota na qual o Pai Celestial falou, não, você está errado, você é um vencedor, você é um guerreiro, uma guerreira, você tem a força do Espírito Santo, você tem a sabedoria do Espírito Santo, você pode tirar o inimigo da tua casa. Mas temos muitos lares cristãos totalmente destruídos, não porque o inimigo seja muito forte, porque a mentalidade de derrota e essa ideia de Deus vai dar um jeito, infelizmente, os levou a viver coisas que o Senhor não planejou para ti e para a tua família. Então vamos já na parte final desta aula. O Pai Celestial deseja que você venha vencer aquela batalha, ok? Por isso que te entregou a força do Espírito Santo e também uma armadura. A armadura de Deus. Olha o que diz o livro de Efésios capítulo 6, versículo 11. Vístanse com toda a armadura que Deus dá a vocês. Deus dá a ti, ok? Te entregou, do mesmo modo que te entregou a força do Espírito Santo. Olha, diz assim, ele te entregou a armadura para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Perfeito? Lembra? O inimigo está querendo atacar com ensinos errados, com valores anticristãos, destruindo famílias, destruindo nossos filhos, destruindo nossos trabalhos, nossa saúde emocional, destruindo com suas mentiras. E aí diz assim, então, você precisa usar a armadura de Deus. Mas agora, quero que você leia comigo esta parte, este condicional. Diz assim, por isso, peguem agora a armadura que Deus les dá. Peguem. Essa decisão é de você e de mim e de cada cristão. Perfeito? Não é que Deus nos vai colocar na força essa armadura. Não. É uma decisão na qual você diz assim, sim, eu quero vencer. Quero vencer ao inimigo e então coloco a armadura que Deus me está entregando. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Glória a Deus, aleluia. Então, concluo esta aula te dizendo duas questões sobre batalha. Não são todas as batalhas que você tem que lutar. Tem que lutar a batalha que o Senhor te mandou,
ok? Então, sabedoria, discernimento espiritual. Pede ajuda ao Espírito Santo. Qual é a batalha que realmente tenho que lutar? Perfeito? E a segunda é, se vas a entrar nessa batalha, é para vencer. Não é para deixar nas coisas pela metade. Ah, de a pouquinho vou fazendo, de a pouquinho. Não, 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 não. Não foi de a pouquinho que Deus te entregou a força, a armadura. Não foi para que assim, devagarzinho. Entra na batalha uma única vez e vence com o poder, a força do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Lembremos, todos nós podemos vencer. Então vamos agradecer. No nome de Jesus, obrigado, Pai, pela força do Espírito Santo, pela sabedoria e o discernimento que o Espírito do Senhor nos entrega e também pela armadura que temos, a armadura que o Senhor nos entrega. Com tudo isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.